Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças eu dou ao Senhor pela bondade dele diária e que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia dos renovados, dos libertos, para que possamos resistir aos dias que possam vir e que essa mensagem, assim como todas as outras, seja entendida de modo espiritual, amém? Eu vou continuar no mesmo assunto sobre nascer de novo para um renovo, né? O renovo em Yeshua, para que possamos viver esse renovo em Yeshua. Por quê? Nascer de novo, como o Senhor disse a Nicodemos, tem um significado fundamental na vida dos renovados. Para entender as profecias, para entender o tempo, os acontecimentos, e não se apavorar, não ficar perplexo. O que acontece é que ficamos entristecidos por aqueles que estão vivendo de perto tais situações. Por exemplo, agora no estado da Bahia, muitos municípios estão sofrendo por conta das constantes chuvas, que não é normal. E cidades onde tem rios transbordando, estradas sendo destruídas, pontes, cidadezinhas alagadas, pessoas vivendo um verdadeiro caos. Não se sabe se tem a ver com o que ocorreu, o vulcão que entrou em erupção, se não me engano, na Indonésia. E é muito próximo, tá na linha, né, no que se refere à Bahia, o estado da Bahia. E nos restaurar, porque coisas desse tipo tem acontecido muito mundo afora, né? Então eu vou dar início lendo aqui uma passagem em Mateus capítulo 7, a partir do versos 21. Vou entrar em um outro contexto do porquê que é importante, que é fundamental, crucial, que nascemos novamente, no sentido da renovação da mente, da compreensão das palavras, dos evangelhos, para que possamos ser pessoas que compreendem os acontecimentos proféticos, sem se alarmar, mas lamentamos. Eu vou ler do versos 21 ao 27, que diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa passagem aqui, ela não se aplica a esses acontecimentos, esses fenômenos da natureza. Claro que os rios, eles buscam o seu eixo, eles querem seguir
E as pessoas muitas das vezes constroem suas casas em lugares onde elas têm a condição. Isso já vai de um assunto, de uma falta de um assistencialismo. E eu não vou entrar nessa questão. Ninguém constrói uma casa na beira de um ribeirinho, na beira de um penhasco, porque acha bonito. Às vezes as pessoas fazem isso porque é a condição delas. Mas é um risco. É um risco porque por mais que existam cidades que, como o estado da Bahia, ou a parte sul, a parte mais... esse tipo de chuvas assim não é comum. Mas uma hora vem. E lamento que o Senhor faça surgir pessoas que se compadeçam dessas pessoas de perto, para, além do assistencialismo, que não falhe, porque realmente é muito triste, é de lamentar. Mas aqui a mensagem, ela não está colocando essas questões aqui. Aqui ela está falando a respeito do prudente e do insensato, e fazendo uma comparação. Eu falei assim, nessas construções nos lugares de risco, porque o cristão que está num constante risco de vida, no sentido de estar um pé na cova, um pé fora da cova, uma inconstância, muitas doutrinações, mas não se assemelhando aos bereanos, que conferia tudo que lhe era lido. Então, se a pessoa não é prudente, ela é insensata. O prudente, ele vive no constante construir, no constante juntar tesouro no céu, no sentido espiritual. Já o insensato, ele vive, mas ele tem prazer mais nas coisas da vida do que propriamente na palavra do Criador. Por isso é um insensato. Mas professam fé, estão agrupados, estão ali sem ter a percepção do perigo, sem entender profecias, e em qualquer momento, também como essas pessoas que infelizmente tem que citar como exemplo, pode ser pega de surpresa, embora já tenha ouvido alguns falarem: olha, nos últimos tempos vai ser assim, vai ficar mais estreito, vai ter obrigações, posições, no fim dos tempos haverá uma grande tribulação e tempos complicados, perseguição, e vemos principalmente no que se refere ao governo atual, existem muitas perseguições. Por quê? Porque é um governo que, independente de religião, mas professa crer em Deus. Por isso fala Deus acima de tudo. E eu não estou aqui pregando placa de religião, porque a fé ela está além disso, e todos os vídeos aí colocados fica muito evidente. Então, a partir de um momento que um líder, uma autoridade maior do país, fala Deus acima de tudo, ele está professando crer no Criador da Bíblia, no Criador dos cristãos, de todos os cristãos, independente de placa. Então, levanta-se uma bandeira. Não precisa estar mostrando a imagem não vou colocar, né? Do líder maior, da autoridade maior, nos templos religiosos, seja quais eles forem. Não há necessidade disso. Para quem está no topo
controle no que se refere ao sistema, basta dizer que Deus está acima de tudo. E aí percebemos muitos levantes. E o triste é como que muitos enfrentam, abordam essas questões. Porque para um líder maior não é fácil. Não é fácil. Por quê? Embora o nosso país seja um país cristão, no sentido de professar a fé, de crer na palavra do Criador, mas o grande número está ainda imaturo no que diz respeito à vida cristã. Ao professar a fé ao ponto de defendê-la, entender esse nascer de novo. Tudo se faz novo. De tal maneira que chega um momento, independente de onde que você esteja, você será visto pelos teus frutos. Os teus frutos serão o quê? Frutos característicos de alguém que nasceu de novo. Pelo menos é o que deve ser. De alguém que tem uma opinião firmada, de alguém que não teme, mas que tem que saber lidar com a fala, com como se comporta, mas não deixa de ser cristão. Cristão, ele tem uma característica própria. E é basicamente isso que embora aqui está falando a árvore e seus frutos, a partir do versos 15 até o versos 23, e aí depois vai entrar na questão do prudente e do insensato, é um segmento, porque antes o Salvador Yeshua está dando conselhos, ele está ali conversando, falando para o povo palavras muito, muito importantes, como por exemplo o julgamento ao próximo, a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga. E aí entra na questão da árvore e seus frutos, os prudentes e os insensatos. E eu li inicialmente algo muito sério. Vou ler novamente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, falar, Senhor, Senhor, fazemos isso para Ti, expulsar demônios em nome do Senhor, fazer tudo voltado para a questão da fé em Cristo, nem sempre caracteriza o cristão nascido de novo, com mente renovada para um renovo em Yeshua. Porque o que fica mesmo é a questão de fazer a vontade do Criador. E a vontade do Criador ela se expressa aqui na palavra dele. Na questão doutrinária, na questão da oração, na questão do próprio julgamento, como ele deve ser feito. Tem todas as instruções para tudo. Para quem quer que seja no sentido cristão, seja qual for a sua função que você esteja a fazer no momento. Seja o que for que você seja no momento. Da pessoa pública ou não, mas inserido a um trabalho, você é cristão e você deve expor na sua vida, demonstrar os seus frutos, a vontade do Senhor. E aí? Porque muitos fazem uma salada de fruta da palavra do Criador, não entendendo que ela é um segmento para disciplinar filhos e filhas que se colocam a caminho de um professar a fé, mas consciente desse nascer de novo. Nicodemos, eu li li nos primeiros 2 vídeos, falei a respeito. Nicodemos era uma autoridade.
E ele procurou o Senhor à noite para que outras autoridades acima dele não o vissem. E ali a conversa dele com o Senhor, porque ele já deixa ali em evidente que ninguém poderia fazer se não fosse o Filho. Então ele já tinha ali reconhecido, é o Senhor, é o Salvador. Então ele foi até ele. Mas o Senhor coloca algo para Nicodemos muito profundo, que ninguém poderia viver o reino se não nascer de novo. Nascer do Espírito, uma mente renovada, uma pessoa consciente da palavra do Criador, que é um segmento que desde Moisés já falava a respeito do Filho, um plano perfeito do Criador, que foi concluído e está lá escrito em Hebreus capítulo 10, o sacrifício perfeito e definitivo se cumpriu de modo perfeito como tinha que ser no Filho, Yeshua. Então Nicodemos o reconhece como o Senhor, diferenciado de todos os outros. Mas o Senhor coloca para ele um porém, uma questão importantíssima: nascer de novo. Então não importa qual seja a autoridade, não importa qual seja a sua posição na terra, você precisa nascer de novo. E nascer de novo vai te possibilitar a entender a palavra de modo espiritual para compreender a vontade do Criador. E ela vai ser colocada, seja qual for a área da tua vida profissional, você com sabedoria vai saber executar. Porque o objetivo, acredito eu, estou falando pelo entendimento do que eu leio, é levar as pessoas a se reconhecerem. Já inicia você ciente, com a mente renovada, seus frutos sendo um testemunho de vida para as pessoas que convivem. Basta o teu testemunho de vida para que as pessoas percebam o diferencial. Porque todo ser humano, seja ele qual for, todos vivem os seus conflitos internos. Então é maravilhoso ver referencial pelo testemunho de vida, os atos, o modo de falar. E denota-se alguém que é consciente da palavra do Senhor, que compreende a palavra do Senhor, as palavras ditas pelo Filho, carne ou ressuscitado. Isso vai transparecer na sua vida, com amor, temperança, com justiça, com lealdade, com verdade. Porque tudo isso é bíblico, são os ensinamentos que o Senhor nos dá. Então não queira que uma pessoa, porque ela executa um cargo muito importante, que ela se coloque como um religioso. Porque ela está indo ela não está indo de acordo com o que a ela, dentro do seu contexto, certamente o Senhor fala com essa pessoa, o Senhor a direciona. Muitas das vezes o nosso ponto de vista para a reação de tais pessoas não condiz com a orientação que o Senhor está dando a essa pessoa. Então, falta vigilância. Porque o Senhor, Ele age em tudo. Ele é que institui as lideranças, os juízes. Então, precisamos parar com isso. Precisamos dar glórias ao Criador, que por sermos conhecidos como um país cristão, então existem cristãos no Senado, existem cristãos na Câmara, existem cristãos nos parlamentos, em tudo quanto é lugar, e não só no Brasil. Pessoas essas que lutam para que leis sejam respeitadas, outras que venham a ser criadas, mas com o objetivo de melhoria para um todo. Então o Criador, ele trabalha em todos, mas existe uma dificuldade tremenda da parte de cristãos,
de compreender essas coisas. E aí, entrando para a questão aqui da palavra, quando disserem lá, Senhor, 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 devemos nos atentar a essa palavra. Por quê? Porque muitos que professam fé estão inseridos a muitas religiões. Não sou contra, porque a religião significa religar, pelo menos é o que falam, mas a religião foi criada pelo homem. A religião boa, imaculada, que Deus aceita, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo, como está lá em Tiago 1, 27. Partindo disso, são denominações criadas para agrupar pessoas de acordo ao conceito de cada grupo. Bom é quando a Bíblia é o foco, quando as doutrinas bíblicas é colocada. Aí se criou uma denominação de acordo, que vai ter suas perseguições, seus problemas, sim, mas vai estar seguindo segundo as orientações bíblicas. É muito assunto para colocar, estou tentando resumir, mas para trazer a importância desse versículo 21 aqui, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa deve ser a preocupação. Por quê? Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Está de acordo com o que diz a palavra do Criador? Que é preciso ser ministrado pelo Espírito para entender, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica, como diz a palavra do Senhor. Então, por mais que muitos sejam filósofos, né, vá a fundo na questão da escatologia bíblica, mas é preciso entender a letra de modo espiritual. Ou então muitos ficam confusos em algumas passagens. Acham até que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se contradiz. Não, é um ponto de vista. Mas o assunto ali, pela interpretação, pelo entendimento, é único. Lucas, por exemplo, é muito detalhista. Então não tem como comparar Lucas com os evangelhos de Mateus. Mas todos seguiram ali à risca o que eles estavam ouvindo e colocaram. Tem os registros. Às vezes um detalhe a mais que o cristão nascido de novo, com a mente renovada, se atenta e é agraciado com esse conhecimento. Então o que falta hoje para as pessoas? Se atentar a palavras de advertências quando vem a cristãos não nascidos de novo, não libertos. Por quê? Porque ainda existem muitas contradições, por conta das vaidades, por conta dos enriquecimentos errados, fazendo uso da palavra do Criador, enquanto um tempo precioso passa e não é aproveitado. E aí situações proféticas, acontecimentos proféticos acontecem e muitos membros estão aí sem entender. Outros já ficam perplexos com o bramido do mar. Lamentamos, porque vidas padecem, muitas chegam até caso de morte, têm os seus móveis destruídos, é triste. Mas é triste também a comparação que ele faz aqui, ó. Versos 25. Ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, ao contrário daqueles que não estão alicerçados. Os renovados, os nascidos de novo, pode até passar por adversidades complicadas, mas estão firmes no que se refere à vida espiritual, estão alicerçados na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, outra advertência aqui. Conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, conhecer as palavras, ouvir as palavras de Yeshua e praticá-las.
é como um insensato que construiu a sua casa, aí faz a comparação, porque está disperso, não está atento à leitura para, quando acontecer tais coisas, glorificar o Criador, por quê? Porque você já tem conhecimento de tais conhecimentos. Fenômenos da natureza, mas existem muitas coisas acontecendo que é do desagrado do Criador. É só ler Amós, Joel, Abacuque, Esdras. É só ler o livro de Jeremias, Isaías, as advertências que o Senhor faz. Ah, mas é um povo já que ficou lá passado. A palavra do Senhor, muitas profecias, elas são atemporais. Por quê? Porque a rebeldia, a idolatria, ela só cresce. A injustiça, o ódio, a ganância, que leva pessoas a fazerem coisas ruins ao seu semelhante, só cresce. A falta da bondade, da misericórdia, compaixão, cresce. As impunidades, corrupção, quando ela a própria palavra diz, quando o justo governa ou floresce, muitos se alegram, mas quando vou colocar corruptos, governam, o povo entristece. Então, às vezes, temos casos de corrupção que vem à tona, nos entristece de várias maneiras, porque vem as consequências. A corrupção, ela é danosa, terrível, causa muitos males. E quando temos a oportunidade de glorificar, ver o nome do Criador glorificado, ver bandeiras sendo levantadas e em prol do bem de todos, não é visando lados, mas por bem de todos, devemos nos alegrar e buscar mais conhecimento da palavra do Senhor, buscar conhecimento profético, estar firmes para não ficarmos perplexos com coisas como se não tivesse a mínima noção, e já está tudo escrito. Está tudo escrito. Então, essa palavra aqui de Mateus 7, a partir o capítulo todo são advertências, mas esse versos 21 deve servir de alerta, porque, como diz a própria palavra do Senhor, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta você juntar tesouro na terra e aí ninguém é imortal? Fica para os seguidores, para herdeiros, mas a traça corrói, a ferrugem corrói, né? E não nos garante o reino. O reino, ele é conquistado à força. E muitos conquistam à força. Por quê? Porque se dedicam, porque sabem da importância do reino. O reino é o próprio Yeshua em nós. Como que podemos estar certo de que vamos chegar a Ele e vamos ser bem recebidos sem a justificação nele? Sem ser justificado, como diz lá em Romanos 6, nele. Porque cremos que morremos na semelhança da morte e ressuscitamos na semelhança da ressurreição. Ou seja, estamos firmados na rocha porque cremos, temos consciência, a mente foi renovada, tornamos nova criatura nele. Ele faz parte da nossa vida, ou seja, vivemos o reino. De um modo simbólico, pela fé, sim, mas viveremos literalmente. Gozaremos de tudo que está escrito em Isaías. Viveremos uma outra realidade para todo sempre. Então,
Para de juntar tesouro na terra, no sentido de olhar para o lado financeiro, para a fama, para o dinheiro. Começa a juntar tesouro nos céus. O que é juntar tesouro no céu? Digo novamente. Dedicar-se ao conhecimento da palavra, que é rica, que é preciosa. E tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ela é valiosa. O tesouro mais valioso é a palavra do Senhor. Devemos ter conhecimento e praticar e construir a nossa nova casa de um modo simbólico, mas espiritual, com material firme. Atentos, custa caro? Custa tempo, dedicação, atenção, sim, mas é para a eternidade, amém? Que essa palavra seja ministrada em seus corações, para que vocês se atentem que se existe um tesouro precioso, ele está a acesso de todos nós, que é a palavra do Senhor. Então sejamos pessoas voltadas ao Espírito, para que o Espírito ministre, para que o Espírito faça morada e que nos ajude a limpar o templo, o corpo, no que diz respeito a tudo aquilo que deve ser deixado para trás, que não edifica. E para isso é preciso conhecer a palavra do Senhor. O Evangelho está rico, recheado de palavras de exortação às doutrinas corretas, como que devemos viver. E o Espírito a ministrar em nós, para nos dar a orientação certa e termos a certeza absoluta que nascemos de novo, porque não nos encaixamos, não temos prazer no pecado, no erro, na injustiça, nas coisas que são contraditórias à palavra do Senhor. Pelo contrário, estamos passos à frente, independente de quais circunstâncias vierem, mas estamos com o Espírito. Vale a pena ser fiel até o fim, porque Ele está conosco. Amém? Então, obrigado por assistirem até aqui, que o amor e a graça do Pai permaneçam na vida de vocês, sendo referência nos seus lares, e que os frutos sejam vistos, que o Criador opere de forma grandiosa, para que, assim como a minha vida, as suas vidas, outras vidas, sejam alcançadas por esse Evangelho rico e precioso, amém? Muito obrigada, fique na paz, em nome de Yeshua.